A palavra de Deus diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos, eles são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos, obrigado, Vitor, são os filhos da... desculpa, só um minutinho. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Ele não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, muito obrigado por esse momento aqui na Tua presença, pela leitura da Tua palavra. E a Tua palavra, ela é santa, ela é poderosa. E o que nós precisamos agora é a iluminação do Teu Espírito. O mesmo Espírito que inspirou o salmista a produzir esse texto, nós pedimos que esse mesmo Espírito lance luz sobre esse texto para o nosso entendimento aqui nesta noite. Em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre, que nós oramos. Amém. Esse salmo, ele é um daqueles que nós chamamos de salmos de peregrinação. Talvez aí na sua Bíblia pode estar salmo de peregrinação, ou salmo de romagem, ou salmos de degraus. Eu já preguei aqui em alguns desses salmos. São 15 que compõem esses salmos, que nós chamamos de salmos que eram usados. Ele vai aí do Salmo 120, se não me engano, ao Salmo 134. E eram salmos que eram utilizados geralmente quando as famílias que moravam fora da capital Jerusalém, eles subiam pelo menos uma vez no ano até Jerusalém cantando esses salmos. Salmos são músicas, todos os salmos aqui, os 150 são músicas, mas esses 15, especialmente, eles eram usados nessas ocasiões, nessas oportunidades. Então você tem a capital espiritual do povo judeu, que é Jerusalém, e você tem uma caminhada, uma peregrinação, por isso que são salmos de peregrinação. Você tem uma romaria, por isso que alguns vão chamar de salmos de romagem. E como Jerusalém está acima do nível do mar, e a maior parte das pessoas que moram fora de Jerusalém, elas têm que subir até Jerusalém, alguns vão chamar de salmos de degraus. Mas você também vai encontrar gente dizendo que nos degraus do templo, não sei se isso é desse jeito, porque na estrutura do templo eu não me lembro de degraus, assim, formava-se lá aquele coral e as pessoas cantavam esse salmo. Essa última ideia talvez não seja muito bem aceita. Mas essas músicas, elas refletiam os pensamentos e os sentimentos, as emoções que eram predominantes no meio do povo hebreu. Então, quando eles iam cantando, quando eles entoavam esses cânticos, eles iam nessa caminhada, eles eram encorajados por essas músicas, que, na verdade, exemplificava tanto a vida deles, a caminhada de vida deles, quanto a própria caminhada espiritual e a caminhada até Jerusalém. Então, tudo isso era expresso nesses salmos. Eles são muito bacanas. Ora fala dos perigos que eles viviam, ora falam das alegrias que eles viviam, mas todos eles expressavam justamente o sentimento do coração do povo hebreu. Para nós, esses salmos também são importantes, porque eles exercem sobre nós a mesma função. Os crentes, eles estão peregrinando nesse mundo. A Bíblia diz que nós somos forasteiros, que nós não pertencemos a esse lugar, mas nós estamos aqui. E nós estamos caminhando junto com a Igreja de Cristo até o dia em que nós vamos encontrar o Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa maior alegria. Não é um céu de coisas, não são as mansões celestiais que às vezes são cantadas ou são ditas pelas pessoas. Ontem mesmo eu ouvi uma pessoa dizendo isso, né? Que quando ela morrer, ela vai para as mansões celestiais. Não são essas coisas que devem motivar o coração do crente, mas essa caminhada de vida que um dia vai levar ele ao reencontro com o seu Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Ele é o principal, é com ele que nós vamos nos alegrar no céu. O céu sem Cristo não tem valor. O céu é Cristo e nós precisamos estar nele, viver com ele e um dia nos encontrarmos
com ele. Então esses salmos, eles nos ajudam a enfrentarmos os nossos perigos, os nossos medos, as nossas instabilidades que nós temos nessa vida, e ele vai nos encorajando também nessa caminhada. Então toda vez que nós olhamos esses salmos, esses 15 salmos, nós encontramos neles encorajamento para a nossa vida até o dia que nós vamos encontrar com Cristo. Muita gente atribui esse salmo a Salomão. As pessoas dizem que foi Salomão que escreveu, a despeito de não ter no título aí, não é? Não, está aqui, ó, Salmo de Salomão, até tá. Mas nós não temos uma referência muito clara dentro do salmo que, de fato, Salomão escreveu esse salmo. Mas é atribuído, você vê que a NVI já coloca que é um salmo de Salomão e muitos dos estudiosos pensam assim. E se for assim, eu quero destacar alguma coisa sobre a vida de Salomão. Salomão foi um homem sábio, mas sem sabedoria. Salomão tentou edificar o seu reino a despeito dele ter recebido de Deus algo que é muito precioso, tanto lá quanto aqui para nós hoje, que é a sabedoria. Ele, em algum momento da sua vida, começou a edificar ou tentar edificar o seu reino segundo a sua vontade, segundo a sua visão e segundo o poder que ele achava que tinha. E o reino ruiu exatamente pela falta da sabedoria. Isso mostra que nenhuma força, nenhuma inteligência humana pode ser bem-sucedida se não houver aprovação do Senhor. Por mais que você seja uma pessoa forte, por mais que você se julgue uma pessoa inteligente, capaz de prover o seu próprio sustento, capaz de andar com as suas próprias pernas. O homem moderno hoje tem muito disso, né? Nós somos donos de nós mesmos, nós achamos que nós temos a força necessária para viver, e o que a Bíblia nos ensina é que se não houver ali a aprovação do Senhor, a nossa força é absolutamente nada. Se você olhar para a vida de Moisés, por exemplo, que foi considerado o homem manso, você vê que um dos pecados de Moisés foi a ausência da mansidão. Então o homem, às vezes, ele peca naquilo que é a sua maior força, naquilo que é a sua maior qualidade. E foi o caso de Salomão. Por mais preparado que uma pessoa seja, ela é imperfeita. E por ser imperfeita, ela é incapaz de desfrutar da vida plena se Deus não conceder a ela. Nós somos pessoas imperfeitas. E por mais que a gente tente viver e desfrutar de uma vida plena, a gente não consegue se Deus não der a aprovação. Então, todo esforço humano para edificar, esse salmo fala justamente disso, todo esforço humano para edificar, para proteger, para produzir ou para gerar será inútil se o Senhor não estender o seu cetro de aprovação. Esse salmo trata justamente desse contraste. Da inutilidade, da incapacidade, da ineficácia do ser humano diante da soberania de Deus como Senhor que edifica, que protege, que sustenta e que abençoa o seu povo. Esse salmo traz esse contraste para nós. E para explicar isso, o salmista dividiu o texto em duas grandes partes. Aí tem duas divisões gerais. Uma é a que vai contrastar justamente a ineficácia do ser humano com o poder de Deus. Então ele vai falar muito da inutilidade do ser humano. E a segunda parte é aquela parte que vai falar da bênção de Deus. Nós vamos dividir esse salmo em 4 partes e vamos aplicar ele à família, porque o tema é esse. Você tem esse salmo como salmo da família. Então eu não vou nem tentar descobrir aqui que casa é essa que ele está falando, que não edifica. Não vamos entrar nesses detalhes aí, né? Que são importantes, mas é perfeitamente possível a gente pegar esse salmo e aplicar de fato a família. Então nós vamos dividir em 4 pontos. O primeiro deles vai falar do Deus que edifica as casas, as famílias. O segundo ponto vai falar do Deus que protege as famílias. O terceiro ponto vai falar do Deus que sustenta as famílias. E o quarto ponto vai falar da bênção de Deus dada à família, ok? Então vamos dividir nesses 4 pontos. Então, primeiro ponto, o Deus que edifica nossos lares. O texto diz assim, verso 1, se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. A primeira observação que eu quero fazer aí nesse texto é em relação à palavra inútil. Essa palavra aí eu tenho ensinado aqui para a igreja, principalmente lá na carta de 1 João, que quando uma palavra aparece muitas vezes dentro de pouco espaço de tempo,
É porque o autor do texto está tentando sinalizar para a gente que é importante a gente parar e dar atenção àquilo ali. Então a palavra inútil aparece 3 vezes, num espaço de 5 versículos curtos. Então, o que isso significa? O autor do Salmo quer que nós entendamos o valor, o peso que essa palavra está dando aqui. Ele está dando peso a essa palavra. E a interpretação mais forte dessa palavra, não do ponto de vista do português, mas do texto original, é a palavra vacuidade. Já ouviu falar nisso? Vacuidade. É a palavra mais forte que eu encontrei. Tem várias interpretações aí no dicionário, mas a palavra vacuidade, que significa vazio, fútil, mentira, porque mentira é justamente aquilo que não é nada, é vazio, falso, nulo. É essa palavra que o salmista está trazendo e atribuindo a todo o esforço humano em edificar, em proteger e a suster alguma coisa para si mesmo. Então o que o salmista está dizendo é que qualquer tentativa humana de edificação sem o Senhor é a mesma coisa que nada. É isso que ele está falando no primeiro versículo. Por isso ele diz, se não for o Senhor o construtor da casa, será nulo trabalhar nessa construção. Será vazio, sem sentido. Será uma mentira, uma falsidade, uma coisa que não tem sustentação, não tem base. E a gente pode até lembrar, do ponto de vista bíblico, alguns casos onde pessoas tentaram construir alguma coisa sem o Senhor. Por exemplo, a Torre de Babel. Lembra da Torre de Babel? Eles começaram a botar tijolinho sobre tijolinho na Torre de Babel, concreto sobre concreto. Aquela torre foi crescendo, mas o Senhor não estava naquela construção. E toda aquela edificação se tornou inútil, todo aquele trabalho se tornou inútil, porque o Senhor não estava naquela edificação. E você conhece a história da Torre de Babel, que o Senhor entra ali e dispersa aquilo tudo e acaba com aquela construção. Todo esforço, imagina que gente poderia ter morrido ali, numa construção daquele nível, numa época daquela. Mas ali nós vemos como aquilo ali foi vacúico. Eu que inventei agora, tá, gente? Como aquilo foi nulo, como aquilo foi vazio, porque não havia aprovação do Senhor. A gente vê, por exemplo, o próprio pai de Salomão, né, o rei Davi, que ele também teve a intenção no seu coração e o desejo de construir o primeiro templo de Israel. Mas Deus também não aprovou, e isso não saiu do papel. Ele quis edificar, mas ele não conseguiu. A gente vê também o mesmo rei Davi, pai de Salomão, tentando transportar a arca da aliança de uma casa até a capital, até o seu reino, numa carroça velha, com aquela coisa daquele boi velho, aquelas carroças toda jambrada, ele pede para botar a arca ali, e há aquele episódio onde a arca vai tombar e Uzá mete a mão e morre fulminado. Aquilo não foi bem sucedido, porque o Senhor não aprovou aquilo. Se a gente quer fazer alguma coisa para Deus, a gente tem que fazer bem feito, não pelas metades, como ele estava fazendo. A gente vê o próprio caso do rei Salomão, que ao longo da sua vida percebe que como é inútil edificar qualquer coisa sem que o Senhor esteja presente e aprove. O Salmo 33, por exemplo, deixa eu abrir aqui, no verso de número 10, olha o que ele diz. Ele fala dos planos das nações. Ele diz assim, o Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, e os propósitos do seu coração para todas as gerações. É como se o salmista estivesse dizendo, muita gente planeja muita coisa, mas se não houver aprovação do Senhor, não há edificação. Qualquer trabalho é nulo. Trazendo isso para a família da gente, é o mesmo que dizer que nenhum lar pode ser harmonizado e se constituir um lugar de desfrute familiar sem a presença do Senhor. Trazendo isso para a família é a mesma coisa que dizer que nós não vamos viver o melhor do Senhor na vida da gente se não houver a aprovação dele. Você pode até construir uma casa, mas você não vai construir um lar. Um lar constituído com auxílio do Senhor não é um lar de pessoas perfeitas.
e nem um lar perfeito, mas é um lugar onde pais e filhos podem desfrutar de uma convivência saudável, onde pais e filhos conseguem sentar e conversar sobre a vida. E com todo o respeito que precisa haver entre pais e filhos, eles conseguem dividir uma vida. E um filho consegue receber conselhos do seu pai, e um filho consegue abençoar a vida do seu pai, como diz nos últimos versículos, e o pai consegue deliberar a bênção, até mesmo a bênção do Senhor sobre a vida do seu filho. Um lar edificado pelo Senhor é um lar onde nós podemos ver Deus agindo em nós, na nossa casa, Deus operando milagres na casa da gente, Deus reconstruindo a casa da gente, Deus curando emoções dentro da casa da gente, reatando famílias, reatando relacionamentos, mas Deus também agindo através da nossa família. A família cristã, a família bíblica, a família que Deus edifica, ela não é só um ponto de convergência do amor, do perdão, do poder e das bênçãos de Deus, mas além de receber isso, ela também transmite isso para outras famílias e para outras pessoas. Um lar edificado pelo Senhor não é um lugar de pessoas perfeitas, não é um lugar perfeito, mas é um lugar de crescimento espiritual de pais e filhos, onde pai e mãe podem sentar com seus filhos, abrir a palavra de Deus e um edificar o outro segundo as Escrituras Sagradas. No geral, as pessoas até trabalham para a construção e manutenção das suas famílias. Alguns casam por necessidade, outros casam por oportunidades, outros com certeza por interesses e outros até pelo amor verdadeiro. Mas em muitos casos, por melhores que estejam as intenções, o Senhor vai sendo excluído da convivência familiar, como se nós tivéssemos condições de edificarmos a nossa casa. Eu fiz 25 anos de casado ano passado. E eu falei para minha família, a questão não é fazer 25 anos de casado. A questão é como nós estamos fazendo 25 anos de casado. Não é verdade ou não? Você também fez, não fez? A questão é como que a gente está fazendo. Como é que a gente chega aos 25 anos de casado? Como é que está a estabilidade da nossa casa? Como é que estão os relacionamentos? Como é que está o nosso coração? Como é que está o Senhor aqui dentro? A gente tem condição de fazer uma retrospectiva. Eu tenho certeza que se eu desse o microfone para o casal, quanta retrospectiva eles poderiam fazer aqui, testemunhando como Deus agiu na casa deles, na família deles. E eu, como pastor dessa igreja, como igreja do Senhor, tenho condições de testemunhar como o Senhor tem agido através da casa deles. Isso é fantástico na edificação da família. Então, o resultado de pessoas que às vezes elas excluem o Senhor da vida delas é os inúmeros divórcios que nós vemos hoje, ou até mesmo pessoas que nunca vão se divorciar, mas elas já estão divorciadas entre si, não há nada do Senhor na vida e entre elas naquela relação. O Senhor se torna o edificador da nossa casa quando, primeiro, presta atenção nisso. O Senhor se torna o edificador da nossa casa quando, primeiro, existe conversão. Deus não vai se tornar o edificador da sua casa que você botou uma placa lá dizendo o Senhor mora aqui. Deus não é edificador da sua casa porque no final de semana, quando você vai limpar o jardim, lavar seu carro, ou então você vai dar um lustre lá na casa, você bota o seu som alto com uma música gospel bem bacana e as pessoas passam na rua e diz, olha como o Senhor habita naquela casa. O Senhor não vai habitar na sua casa porque você vem à igreja. O Senhor habita na sua casa quando primeiro Ele habita na sua vida. E o Senhor só pode habitar na nossa vida quando nós entregamos o nosso coração a Ele. Nós nos convertemos ao Senhor. Segundo lugar, segundo modo de Deus agir e edificar a nossa casa, o primeiro é a conversão e o segundo é a consequência, que é a evidência da conversão. É quando nós fazemos da nossa casa uma igreja. Não uma igreja no sentido de que você vai botar uma caixa de som na sua casa e as pessoas, olha, ela tem culto na casa de fulano, você está abrindo a sua casa para um culto no lar. Não, não é nada disso. Mas quando você vive lá na sua casa, da mesma forma como você vive aqui dentro da igreja. A palavra de Deus reina aqui nesse lugar. O Espírito do Senhor reina aqui neste lugar. Nesse lugar, quem manda é o Senhor. Eu tenho certeza que você não faria coisas aqui dentro, não é? Ou melhor, você não faria na sua casa, a ideia é essa, é de você não fazer na sua casa aquilo que você não faz aqui, nesse lugar.
É tornar a sua vida, o seu coração, a sua família, um lugar de culto ao Senhor, um culto que se estende por toda a vida. Então, fazer da nossa casa uma igreja é uma coisa maravilhosa, porque Jesus disse o seguinte sobre a igreja: eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Escuta o que eu vou te dizer: aquilo que Deus edifica, ninguém destrói, amém? Aquilo que Jesus edifica, ninguém destrói. Então faz da tua casa uma igreja, porque Jesus disse que a igreja dele, as portas do inferno jamais vão prevalecer sobre esse lugar. Então o primeiro ponto é: Deus é o edificador da casa da gente. Não adianta você tentar métodos para, eu vou manter esse casamento, eu vou manter essa família, eu vou tentar, e você luta e não desfruta daquilo. A bênção do Senhor precisa estar lá. Por isso que ele vai dizer: se o Senhor não for o edificador, será inútil, será vazio, será uma mentira a tentativa daquela construção. Você vai olhar até a família bonitinha, mas o que está ali por trás é aquela parede que não tem concreto, que não sustenta uma tribulação. Segundo ponto, Deus que protege as nossas famílias. Parte B do verso 1. Se não é o Senhor quem vigia a cidade, será inútil o sentinela montar guarda. Imagine como isso era significativo para aquelas famílias que haviam deixado casas, plantações e animais para fazer aquela peregrinação. Então, eles iam caminhando em relação a Jerusalém, cantando essa música, cantando esse trecho e lembrando: mas a minha casa está lá, os meus animais estão lá, a minha plantação está lá. Quem é que vai tomar conta desse negócio? Não é? Por mais que eles trancassem as portas, eles sempre estavam sujeitos a invasões. A própria caminhada até Jerusalém era uma caminhada perigosa. A gente já falou disso aqui algumas vezes. Porque não ia só a família, eles iam levando bicho também. A lei de Moisés dizia o seguinte: você tem que chegar lá no templo e você tem que levar um bezerrinho, você tem que levar uma ovelhinha. Se você não tem, junta 2 pessoas e leva. Se ninguém tem, leva uma rolinha. Você só não pode aparecer na frente do Senhor de mãos vazias, porque o culto é culto de sacrifício. E por que Jesus então briga com aqueles vendedores lá no templo, que além de serem cambistas de moeda, eles vendiam animais para o sacrifício? Porque aquilo ali era como se fossem pessoas que não se importavam em tirar o melhor da vida deles para levar ao Senhor, segundo a lei de Moisés, para eles, não é? E eles pensavam assim: não tem problema, não vamos levar nada, a caminhada já é distante, a gente já vai longe. Chega lá, tem um bezerro velho lá qualquer, né, com defeito, que ninguém põe para vender coisa para o sacrifício que tivesse boa. Eles iam ali, comprava aquele bezerrinho, aquela ovelhinha ali, que não tinha nada a ver com o que era exigido, e oferecia o templo. Então, para todo mundo, eles pareciam que era um ofertante, não é? Um dizimista, vamos dizer assim, quando na verdade eles ofereciam era aquilo que não tinha nada a ver com a vida deles, né? Então, por mais que eles tentassem se proteger, mesmo assim ainda eram vulneráveis. Você já deve ter ouvido a seguinte afirmação: as famílias estão sob ataque. A gente tenta proteger filhos, a gente tenta proteger, maridos tentam proteger suas esposas, esposas tentam proteger os seus maridos, outros tentam proteger as suas finanças, outros tentam proteger a sua saúde, mas a verdade é que ainda que usemos todos os nossos recursos para nos proteger, nós continuamos frágeis. Eu creio que a pandemia te ensinou isso. Verdade ou não é? Eu creio que a pandemia ensinou para você como a sua vida não passa de um vento. Como pessoas saudáveis vieram a óbito, como pessoas que se protegeram de todo jeito, máscara no rosto, vacina no braço, e mesmo assim vieram a óbito. Como que não sei nem o que eu chamo isso, eu ia falar como um bicho invisível, mas não é bicho, é bicho. Não é, não é? Como que uma coisa que você nem vê, não tem a menor noção do que significa aquilo, o tamanho daquilo, você tem que botar microscópio para ver como aquilo pode acabar com a vida de tanta gente. Então, a pandemia mostrou para a gente como nós somos frágeis. Casamentos acabam com muita facilidade. Filhos se perdem com muita facilidade. O adultério entra no casamento com muita facilidade. Se não for o Senhor o nosso protetor, os nossos recursos não terão valor, serão inúteis. O Salmo 121, vou pedir o Emanuel para colocar, ele é um tributo à proteção do Senhor. Ele é um salmo de peregrinação. Ele é um tributo. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra.
Ele não permitirá que você tropece, e o seu protetor, ele sempre vai se manter alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não vai ferir você, e nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora e para sempre. Isso aqui é um tributo à proteção do Senhor, é um salmo de peregrinação. Imagina essa gente cantando isso até Jerusalém. Deus vai proteger vocês. Deus vai proteger vocês. É um tributo à proteção. Imagine como esses cânticos produziam esse efeito emocional quando isso era cantado, principalmente quando essas caravanas aconteciam numa época que ficou conhecida como pós-exílio. Sabe que época era essa? É quando o povo de Israel já tinha saído da prisão do exílio babilônico, 70 anos, onde eles amargaram o sofrimento porque eles tentaram andar sem a proteção do Senhor, por conta própria. E agora eles cantavam, não, realmente, se não for o Senhor, nós estamos no sal. Se não for o Senhor a proteger a gente, não serão os soldados que vão nos proteger, porque nós já tentamos pela nossa própria força. Isso não aconteceu. O povo de Israel tentou diversas vezes caminhar sem o Senhor, e isso resultou em destruição. Agora era tempo de reconstrução, e eles então cantavam o Salmo 127. Se não for o Senhor o vigia, em vão vigia o soldado. O povo de Israel viveu duas fases muito tristes. A primeira foi a idolatria que levou eles ao exílio. Primeira fase triste do povo de Israel, idolatria, levou eles ao exílio. A segunda tem a ver com o tempo da indiferença espiritual, que levou eles à estagnação espiritual. Então, quando você lê os profetas pós-exílicos, eles não falam mais da idolatria, eles falam da estagnação espiritual do povo de Israel. Olha só Ageu, capítulo 1, verso 3, como que Ageu é um profeta pós-exílico, ele já vem falando isso. Por isso a palavra do Senhor veio novamente ao profeta Ageu. Passa aí. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento enquanto a minha casa continua destruída? Olha a pergunta. Agora assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Pode parar aí. O que ele está dizendo? O povo voltou do exílio da Babilônia e eles começaram a pensar mais neles do que nas coisas espirituais. É o tempo do esfriamento espiritual. Esqueceram completamente do Senhor. A questão não é apenas ficar 25 anos casados, mas permanecer juntos 25 anos, sob a proteção do Senhor. Não se vive junto e unidos sem o Senhor. Lá em Eclesiastes 4,12 diz que um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Então, quando o Senhor está na família, quando o Senhor está no casamento, Satanás tenta quebrar aquilo, mas não quebra. Mas quando o cordão é só de 2 dobras, o homem e a mulher, quando é só eles dois, e eles acham que pela força deles, eles vão conseguir alguma coisa, muitas vezes essa casa ela não se sustenta. Terceiro ponto que eu quero trabalhar aqui, o Deus que sustenta a casa da gente. Verso 2, será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. Você se identifica aqui com esse texto? Você acorda cedo, 5 horas da manhã, está à noite, vai dormir quase meia-noite, não é? O Senhor concede o sono àqueles que Ele ama. Oh, que diferença! Já dormiu uma noitezinha bem dormida? Como que é diferente isso, não é? Observa que o salmista fala de levantar cedo e dormir tarde, ou seja, uma longa jornada de trabalho em busca de sustento. Mas a questão é que, por mais que a pessoa ganhe, parece que ela não consegue desfrutar dos seus bens. É o que estava acontecendo, por exemplo, em Ageu ainda, capítulo 1, só que agora no verso 5. Olha os caminhos aonde levaram, a estagnação espiritual aonde levaram. Agora sim diz o Senhor dos Exércitos, veja onde o caminho levou vocês. Pode passar, Emanuel. Vocês têm plantado muito, mas colhido pouco. Trabalha pra caramba, mas não vê resultado. Vocês comem, mas não se fartam. Parece que está sempre faltando alguma coisa. Vocês bebem, mas não se satisfazem. Vocês se vestem, mas não se aquecem. Já viu aqueles guarda-roupa que o que não falta é roupa? E a mulher ainda tem a cara de pau de olhar para o marido e falar assim, mas eu não tenho uma roupa adequada para ir hoje.
Ela abre o armário dela com tanto sapato, parece uma centopeia, e vai dizer assim, mas eu queria mais, porque nunca ela está satisfeita. Aquilo ali é uma cisterna rota, que vai só acumulando, 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 não abençoa ninguém. E está sempre com aquela coisa, está faltando, está faltando, está faltando. Né? O sujeito também está sempre faltando, sempre faltando. Aquele que recebe salário é como se fosse colocado numa bolsa furada. O cara ganha muito, chega no final do mês, como é que pode? Para onde é que foi esse dinheiro? E triste quando ele chega à conclusão que o único lugar que não foi é a casa do Senhor. Não foi para lá que ele enviou nada. Né? Tudo foi gasto com ele, com ele, com ele, com ele, e está sempre faltando, faltando e faltando. Não é? Então não tem a ver com quanto se ganha, mas com a bênção do Senhor até no pouco que se ganha. Duas coisas eu aprendo nesse texto. Primeiro, é Deus quem provê, não são os nossos esforços. O homem seria muito mais grato e fiel ao Senhor se ele compreendesse que não são seus esforços que fazem a comida chegar no prato e na mesa dele, mas é a bênção do Senhor. Imagina isso numa sociedade agrícola como era Israel. Eu pastoreei cafeicultores, 8 famílias de cafeicultores. E uma vez um disse assim para mim, pastor, toda vez a gente vê o milagre do Senhor. O senhor imagina que eu planto uma semente de café ali numa valeta e vou dormir. No dia seguinte nós já começamos a ver resultados. Deus trabalha. O cara falou isso para mim. Ninguém me contou essa história, não. O cara disse para mim, Deus trabalha enquanto a gente está dormindo. Nós estamos dormindo e Deus está... Porque a gente só consegue pôr a semente do café lá, mas fazer aquilo crescer, nós não temos poder para isso. Se o Senhor não enviar a chuva, isso você ouve do agricultor. Cidade de Miradouro, nós tínhamos uma ala da igreja que era só cafeicultor. Eu ia para a roça, passava o dia inteiro comendo fogão a lenha, eu pesei mais de 100 quilos, irmãos. Você não tem noção. Teve um irmão que disse para mim, assim, teve o desprotério de dizer para mim numa academia, que depois eu fiquei magrinho e tal, né? Aí eu fazia academia e ele lá todo chorador, ele falou, pô, pastor, ele era segurança de presídio, negócio assim. Falou, pô, eu olhava o senhor pregando lá, parecia um Papai Noel, o senhor lá, hein, pô. Eu falei, caramba, bicho, sério. Mas eram esses irmãos. Oh, mas era muita comida, e bolacha, bolo de nata, e doce feito no tacho, e figo tirado assim faz doce. Quando o pastor ia naquela casa, então parecia um restaurante mineiro. Esse que você vai aí paga caro, era a minha vida em Mirador. A Karina e o Danilo conhecem a cidade lá, né? Eles vieram de Buriaé. Parecia um restaurante mineiro aquilo lá. Então, eles falavam, testemunhavam dessas coisas, não é? Eu aprendo também que Deus é que dá a bênção do desfrute. Uma pessoa pode ganhar bem e não conseguir desfrutar dos seus lucros com a sua família. Aí eu já conheci também o contrário. Ninguém me disse. Eu conheci, eu e a minha esposa, nós frequentamos uma casa especificamente, que ela ficava no metro quadrado mais caro de Niterói. É coisa muito cara. E nós vimos aquela casa nascer, e nós acompanhamos aquela casa, frequentamos aquela casa, frequentamos festas naquela casa, frequentamos velórios naquela casa, e a gente percebeu como não havia desfrute. Você sabe o que é um casal construir uma casa que você pegava o elevador na coisa, saía no quarto, para viver com a família e com os filhos. E ele não desfrutou desse lugar. Era triste você ir no lavabo, por exemplo, da casa e você vê a pia amarelada de limo de água, porque não tinha gente para usar. Até que ele morreu. Morreu ele, morreu a mulher dele, morreu a nora dele. Eu fui em todos os velórios. Morreu o cachorro e só ficou uma pessoa na casa. Só ficou uma pessoa na casa. E de vez em quando eu oro por ela. Se não houver a bênção do Senhor, o sustento do Senhor, você pode ter muito, mas você não vai desfrutar do prazer de ser uma família. Mas você pode ter pouco. Se tem a presença do Senhor, a edificação do Senhor, você vai desfrutar do que é ser uma família no Senhor. E por último, versos 3, 4 e 5. Deus fala da bênção dos filhos. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flecha nas mãos do guerreiro, são filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos.
no tribunal. Esse texto diz 4 coisas sobre filhos. Não sei como é que... Cadê a Raquel? Não sei como é que vai ser com esse negócio de flecha depois, entendeu? Primeiro diz que os filhos são uma herança do Senhor. Imagina que o povo de Israel, quando eles saíram do Egito, as terras foram divididas, cada um recebeu uma herança. Aquilo era passado de família para família. Era igual usufrutos. Então os filhos, eles vinham com uma proposta de, à medida que o pai vai morrendo, eles vão ocupando aqueles lugares e aquilo ali está sempre em nome da família. Só que a grande herança do Senhor não era a terra, eram os filhos que perpetuavam isso. Então, a ideia aqui de filho ser herança traz a ideia da perpetuação do nome da família e daquilo que a família possui. O nome do Washington e da Adriana será lembrado, né? Às vezes vai até botar o nome do Washington, imagina. Né? Os nomes serão, mas aí tem o Emerson e também né? Que também pode ser o Washington Emerson. Se for menina, Adriana Márcia, já pensou? Olha, meu pai é Paulo, eu sou Paulo, minha filha é Paula, entendeu? Lá em casa a gente leva a sério essas coisas. Mas eles trazem, né, a perpetuação do nome da própria família, do que é a família. Fala também que eles são recompensa que o Senhor dá, ou seja, é um prêmio ao casal como recompensa por essa união, é um presente, o filho é um presente. Não é? A gente que é pai, a gente olha e fala, meu Deus, que coisa maravilhosa é isso, a paternidade e a maternidade. Né? Fala que eles são como flecha nas mãos do guerreiro. O que um guerreiro faz com uma flecha na mão? Ele precisa ter um arco, obviamente, né? O que esse cara está fazendo? Tem 2 coisas, ou ele está se defendendo ou ele está caçando, tá certo? Então a ideia mesmo, os filhos são protetores dos seus pais, ao mesmo tempo que também, em algum momento da vida, eles podem atuar como provedores dos seus pais, não é? E ele vai dizer, o homem que possui, o 4º ponto a respeito do filho, nunca será humilhado no tribunal. Por quê? Porque naquela época a ideia é que os filhos se apresentavam até diante de causas que havia entre famílias e esses filhos protegiam a família diante do próprio juiz, do próprio tribunal. O pai não estava sozinho, quer dizer, o homem que não tinha filho, ele estava no sal quando havia litígio com outras famílias ou com outras pessoas. Não é? Então é a questão de proteção dos pais hoje. Muitas vezes os filhos, lá em casa, por exemplo, a Paula, a gente chama ela de nossa mãe. Né? Ela protege a gente, ela cuida da gente, ela provê as coisas, gerencia. A gente estava até pensando esse dia, a gente conseguiu convencer ela a ficar esse ano ainda aqui em Pouso Alegre, e a gente estava falando, mas como é que vai ser com o dia que essa menina sair daqui de casa? Como é que nós vamos ficar, né? Mas ainda bem que a gente tem o Davi. Cadê o Davi? Nome de rei, guerreirão, não sei onde é que ele está, ele até sumiu. Ele vai dar conta do recado também, né? Esse é o retrato de filhos, né? Esse é o retrato de filhos que são resultado de um lar edificado, protegido e sustentados pelo Senhor. O grande prêmio que Deus nos dá nesse mundo não são as posses, mas a família. Um lar edificado pelo Senhor é um dos maiores presentes que Deus tem para nós. São dos maiores presentes. E eu tenho certeza que você e a Adriana desfrutam disso, né? Como é que a gente conclui isso aqui agora, né? Eu queria fazer algumas aplicações práticas aqui para a gente concluir. Eu aprendo aqui hoje que todos os esforços para construir uma família são válidos. Nós precisamos nos esforçar. Assim como é válido nós nos protegermos e nós nos esforçarmos no trabalho. Mas eu aprendo aqui hoje também que se o Senhor não estiver nesse negócio, tudo pode ser muito mais difícil. E até mesmo com poucos resultados ou nenhum resultado positivo. Você vai ficar anos no seu casamento, vai ser um casamento de lutas, de dificuldades, porque você está tentando construir pela sua própria força, pela sua própria inteligência. Talvez nós tenhamos pessoas aqui que já passou até pela amargura de ver a sua família se desfazer. Deus não é, eu aprendo aqui hoje que Deus não é edificador de uma família porque existem jargões religiosos na casa da gente, ou porque toca música gospel, ou porque temos uma casa com placas que dizem que o Senhor está na casa. Não é isso que faz a presença do Senhor lá. Deus está na nossa casa quando Ele está na nossa vida. A nossa vida precisa estar no Senhor. E a prova de que Ele está em nossa vida e nós na dele são as evidências da conversão. Amor incondicional a Deus, obediência ao Senhor, amor sacrificial ao próximo e obediência inquestionável à palavra de Deus. São evidências da conversão. Então Deus não está na casa da gente que eu pus uma placa lá.
ou porque eu botei para tocar uma música lá, ou porque eu li um texto bíblico, ou porque eu ouvi a mensagem na internet. Não é assim. Deus precisa estar na sua vida. Então, presta atenção que eu vou te dar a fórmula secreta do Washington e da Adriana. Ok? A fórmula secreta. Ame a sua família. Você ama a família, né? Ame a sua família, mas ame muito mais a Deus. Esse é o segredo. Quando você amar a Deus mais do que a sua família, você vai ver o que é o Senhor edificando uma casa. Então ame a sua família, mas ame muito mais a Deus, porque Ele é o edificador da sua casa. Amém? Que Deus abençoe.